Então, essas pessoas já estão se reunindo em comunidades, em locais, já estão funcionando como estruturas, comunidades bem estruturadas nas comunidades? Então, vamos lá. Não necessariamente essas pessoas que participam da comunidade virtual, elas estão organizadas em uma comunidade local. Há casos em que sim. Aí depende muito do município, depende muito de como a lógica de trabalho do município se estrutura. Tem municípios que têm encontros semanais entre os trabalhadores para discutir o seu processo de trabalho. Nesse sentido, eles se constituem enquanto uma comunidade de práticas, né? E na medida que eles entram numa plataforma desse tipo, eles estão extrapolando o que já fazem do ponto de vista da comunidade local, mas não necessariamente. E aí a comunidade, essa proposta da comunidade de haver uma plataforma que possa abranger como um todo o país, visa inclusive dar conta de oferecer uma alternativa de encontro para, inclusive, aqueles trabalhadores que estão em município que, por motivos diversos, não têm capacidade de organizar espaços de encontro, são unidades que estão num lugar muito isolado do país, que eventualmente são municípios que têm 3 pessoas que ficam distantes. Então, a ideia da comunidade é, inclusive, dar conta de constituir uma lógica de comunidade de práticas naqueles lugares onde hoje não é possível ou não existe por diversos motivos. Bom, minha experiência com esses profissionais é de atraí-los num espaço virtual. Você precisa de motivos muito fortes. Não é como as crianças que vão no Facebook, por exemplo, jovens. Eles não sabem muito bem o que eles vão encontrar. Eles têm um monte de tempo para se divertir. Então, eles vão lá. Mas, profissionalmente, nós precisamos de motivos estruturados e com muitas oportunidades de que essas interações vão ter muito valor, vão ser valorizadas. Então, eu tomaria muito cuidado com uma plataforma somente para atrair as pessoas, assim, porque provavelmente será meio difícil. Ao menos que você tenha feito muito contato com as pessoas através do país para disseminar o que é isso, para que é isso, para que eles vão gastar o tempo deles. Esses médicos, provavelmente, se tem uma escolha para fazer a sua criança ir para a cama às 10 da noite ou ir para uma plataforma virtual, você preferir estar com suas crianças, seus filhos, e não ir para a plataforma às 10 da noite. Então, eu acho que dá para botar uma fralda nessa ideia aí, mas para criar um valor tão forte, tão potencializado no sistema, que esses profissionais vão vão colocar o seu tempo, porque leva tempo e um envolvimento, compromisso. Para mim, eu não entendi muito o vídeo lá, o que a pessoa falava no vídeo, então eu não podia ouvir muito bem o que ele dizia lá no vídeo, se ele estava falando da plataforma ou ele tinha experiência de ter estado numa plataforma, mas eu gostaria de pedir para vocês tomarem cuidado para encontrar pessoas que vão trabalhar com vocês, que podem formar uma comunidade, para colocar aquele grupo junto com uma liderança para essa plataforma, com uma liderança. Eu já vi muitos casos
em que as pessoas dizem, essas pessoas têm que falar, precisam trocar comentários através do universo, do país, mas aquele momento não estava lá. Você vê, você abre sua plataforma, eles vão 2, 3 vezes frequentar, eles precisam encontrar alguma coisa de valor, senão eles não voltam. Senão, o que eu ouvi de você era uma coisa muito estruturada, era um processo muito bem estruturado. Não sei se a pessoa tem a escolha de participar ou não. Parece que era uma coisa compulsória, né? Parecia, compulsória, tem a participação? Compulsória? Bom, então é um pouco diferente, porque eles não têm escolha, né? Em termos de aumentar uma plataforma com aquelas que já existem, você tem que ver das comunidades que já existem, o que lhe está faltando agora, o que está faltando para a plataforma que eles já têm, por exemplo. Se você tem que trabalhar fazendo seu trabalho, você tem o trabalho de participar numa comunidade local, daí você tem o trabalho de fazer a sua comunidade parte dessa rede, você vai dobrar, triplicar sua quantidade de trabalho. Então, eu estou trazendo só alguma... Eu estou dizendo para vocês serem cautelosos. Não estou realmente desencorajando vocês, mas desestimulando, mas vocês têm que ter cautela para estruturar muito bem esse trabalho rotineiramente, desculpa. Na realidade, quando a gente vê na literatura, a gente tem visto esse termo, comunidade virtual de prática, né? Tem muita coisa escrita sobre isso, mas a Ivana fez a pergunta ao professor que eu gostaria de ter feito, se não desgasta um pouco esse tema, porque eu acho que esse tema, mais do que esse conceito, essa ideia, porque a comunidade de prática, daquilo que eu estudei, que eu vi, aí bebi na literatura do autor, ela tem essa pactuação de um projeto em comum, esse engajamento mútuo, né? Esses repertórios compartilhados, essa interação. Então, me parece, assim, eu acho a ideia muito boa. Eu questionaria somente o nome. Acho que a ideia de ter esse espaço virtual, que se troque experiência, que as pessoas coloquem lá como estão fazendo, acho muito, muito bacana. Mas a minha questão é muito mais se isso não desgastaria esse conceito da comunidade de prática, porque você não tem uma pactuação de um projeto em comum, não tem essa interação. Nós temos 32 mil equipes do Saúde da Família no Brasil, quer dizer, de repente nós podemos ter numa rede dessa 100 mil pessoas, 200, no Brasil tudo é muito, né? Então, se eu botar 32 mil equipes do Saúde da Família, eu multiplicar com os NASF e tudo, então eu vou ter 200, 300 mil. Então, até que ponto não é um desgaste desse conceito que a gente poderia trabalhar ele dentro da atenção básica, no sentido de reconhecer esse potencial das equipes da atenção primária à saúde, de que elas têm essa convivência, elas têm um objetivo ali, elas têm essa comunidade, elas têm um potencial de ser uma comunidade. E poder encorajar aquilo ali, mais do que desgastar o tema, esse conceito, não da ideia, mas no sentido do nome. Obrigada. E queria ver a opinião do professor sobre isso. Tem 2 problemas que vocês estão falando. Um deles é o desgaste no tempo, que eles fiquem cansados disso, e isso pode acontecer realmente. E essa pergunta sobre que nível de tamanho dessas que o conceito podia diluir que número de pessoas na comunidade, que o efeito vai ser diluído. O que nós temos que pensar não é no tamanho, apesar que o tamanho da comunidade pode influir, mas o tamanho em termos da prática, se a comunidade é tão grande, diluída, com tantos
pessoas diferentes em diferentes posições, então as conversas não vão envolver na prática, não vão envolver a prática tanto. Daí eu acredito que temos um problema. Mas o problema pode ser solucionado com comunidades que vão focalizar em domínios específicos, em práticas comuns ou necessidades comuns. O que eu não ouvi ainda é que os praticantes têm alguma necessidade. Eu ainda não ouvi a voz. Infelizmente, o vídeo não ficou inteligível para mim, porque a minha experiência é que até que você tem os participantes trabalhando com você, porque eles precisam daquela comunidade. Senão você está sob o risco de criar um esquema que não tem muito sentido. Eu gostaria de ouvir algum doutor, um médico dizendo qual é a ajuda que eu preciso. Se você pode resolver esse problema para mim, então eu entro nessa comunidade. Eu gostaria de ouvir alguém que dissesse isso. Se essa comunidade pode fazer tal e tal para mim, eu entro. Porque a primeira coisa que nós fazemos, nós envolvemos os praticantes para falar entre si e dizer por que você está acordado até tão tarde, o que faria diferença na sua vida que você ouvisse aqui. Esse é o primeiro diálogo que nós temos que ter, e daí nós começamos a imaginar que tipo de atividades podemos fazer. Eu acho que amanhã eu vou mostrar para vocês uma lista de atividades que a gente pode se envolver, que são muito semelhantes com as que você citou na sua palestra, de estrutura e a resolução de casos. É quase como você precisa parar de pensar, você tem que pensar quais são as questões práticas que vão fazer diferença na vida das pessoas e que tipos de atividades vão ajudá-lo a progredir nessas dificuldades que ele tem. Então, isso é o principal. Esse é meu comentário até agora. Eu acho que seria fantástico se se existisse um praticante tão solitário, isolado no Amazonas, sei lá, nos confins, e eu não ouvi essa pessoa dizer, isso é o que eu estou enfrentando. Eu gostaria de ouvir quem seria o meu parceiro de aprendizagem, quem compreenderia aquilo que eu estou enfrentando e que estou tentando fazer. Ontem eu tentei tal coisa e funcionou, ou ontem eu tentei tal coisa e não funcionou, e para você? Meu nome é Daniela, eu sou da Residência Multi aqui de Fortaleza. Na verdade, é uma inquietação, né, de um olhar, de onde eu falo, da atenção primária, né, em relação à Rede Unida, né, na mostra de experiências exitosas, foi feita propaganda das comunidades de prática, que a gente extravasasse, né, aquela roda de conversa e partilhasse também nesse ambiente virtual. E aí eu fico pensando, né, que no contexto da atenção básica, né, claro que existe, né, o conceito de resiliência, né, de você conseguir, inclusive às vezes em um ambiente adverso, produzir projetos, né, maravilhosos, e não é à toa que estava lotado as experiências exitosas. Mas eu fico pensando, quando você toca no assunto da questão da PMAQ, um ponto nevrálgico que talvez a PMAQ ainda não consiga aprofundar, que é o número de famílias que são acompanhadas pelas equipes, que o próprio Ministério coloca e que, na realidade, a gente vê que é o quádruplo, às vezes,
né, dessa ênfase da responsabilidade sanitária. E aí, nesse contexto, que aí quem puder colocar a sua reflexão, de onde eu vou extrair, então, energia suficiente para pautar, né, um método paideia, para reavaliar o processo de trabalho ali estabelecido, né, que muitas vezes está cristalizado, né, mas diante, inclusive, né, de algumas, eu vou colocar entre aspas, imposições, inclusive dessa dimensão do número de famílias. Boa tarde. Eu estou saindo aqui um pouco do grupo de vocês, porque eu sou de outra área. Eu sou da Justiça, eu trabalho no órgão público da Justiça Federal. E, nos meus estudos, na minha dissertação de mestrado, que eu vou defender agora em setembro, eu criei, na verdade, uma comunidade de prática, sem saber que era uma comunidade de prática, né? Minha ideia era o quê? Era colocar pessoas com interesses comuns em um determinado aprendizado, em um determinado conteúdo, para elas compartilhar, né? E aí, depois, já no finalzinho do meu referencial bibliográfico, eu fui me deparar com comunidade de prática. Fui conhecer um tal de Etienne Wenger, lá nas minhas referências, já bem no finalzinho. Então, eu não sabia nem que existia comunidade de prática, esse conceito formado. E aí foi muito interessante. Puxa, isso aqui já existe, já está aqui tudo estruturado, sistematizado. E eu estava fazendo exatamente o que é do pouco, né? Tenho que ser muito humilde, porque eu li muito pouco da teoria dele, mas eu imaginei que fosse muito próximo do que ele e fala no livro dele. Então, assim, o que é essa comunidade? Essa comunidade é um conjunto de servidores públicos que estão com interesse em aprender um determinado sistema, porque a Justiça está implantando um sistema novo de processo virtual eletrônico. Os processos vão deixar de serem físicos, no papel, e vão ser totalmente virtuais, as petições, tudo pela internet. E isso é uma revolução para a gente, né? E aí, o sistema é novo, os servidores não sabem utilizar, eles têm muita dúvida como é que anexa um documento, como é que manda para tal órgão, porque é muito diferente do como acontecia fisicamente. E tem servidores novos que acabaram de entrar na instituição que, coitados, esses é que não sabem mesmo. Então, eu criei essa comunidade para ajudar quem sabia um pouco mais, para ajudar quem não sabe nada ou sabe um pouco menos. E tem surtido esse efeito. A gente é quase que um suporte. O povo manda um e-mail para a comunidade, pelo amor de Deus, como é que faz isso? Aí alguém que já fez, eu fiz assim, testa aí. Aí ele testa, valeu, deu certo. Então, ela está funcionando, eu diria assim, nesse romantismo, né? Eu ainda estou romantizando, achando muito interessante, porque está tendo esse caráter de ajuda, inclusive o suporte técnico, que era a empresa que fez o programa, está fazendo, ele está sendo substituído pela minha comunidade. As pessoas não perguntam mais ao suporte técnico, a empresa que fez o sistema, e manda e-mail para a nossa comunidade. Eu digo, mas vem cá, vocês estão confundindo, nós não somos o suporte ao sistema, né, eletrônico. Não, mas é porque vocês são muito mais rápidos, as respostas são muito mais rápidas, o suporte demora demais. Então, a gente criou, na verdade, agora uma outra cultura, que as pessoas estão confiando mais no que os próprios servidores estão respondendo do que o suporte técnico, que é em outra cidade, a empresa tem uma burocracia para responder. Então, assim, eu acho que, na prática, eu estou conseguindo realizar o que é o idealismo de uma comunidade de prática, que é realmente estar ajudando as pessoas que estão desesperadas porque não têm o conhecimento, né? E a comunidade está... Mas, assim... Aí, tudo bem, isso aqui é o lado bom da coisa. O lado ruim é o quê? É que tem pessoas que ainda estão desconfiando, aí vem a história da validação, mas como é que eu sei que sua resposta está correta? Então, nesse momento, o que é que eu fiz na comunidade? Eu fiquei com medo de ter uma resposta errada e alguém está comprometendo, né? Você respondeu uma coisa errada, o outro vai adotar aquele procedimento errado, e aí? E aí não pode, né? E aí eu faço o quê? Paralelamente, como eu sou administradora da comunidade, eu mando para o suporte técnico. Como eu criei um vínculo muito forte com eles, eles respondem dizendo, não, está certa. Aí eu valido. Eu falei, tá ok, isso aí pode, então... É só esse cuidado que eu estou tendo, de validar, que é um pouco assim, fora do espírito da comunidade. Mas eu acho que, com o tempo, isso aí vai ser esperado. Na verdade, era muito mais assim, uma constatação de que a comunidade vale a pena, né? É um depoimento positivo, de que vale muito a pena. Obrigada. Meu nome é Érica, eu estou fazendo mestrado na UNB e vou ter como cenário da minha pesquisa a comunidade virtual de prática do Ministério da Saúde. Aí, uma das grandes perguntas minhas é se essa comunidade se constituía como uma comunidade realmente.
E eu vim estudando, quando eu descobri que o professor vinha para cá, eu vou lá para poder ver realmente esse debate que está tendo aqui agora. Com a fala dele pela manhã, a minha sensação é de que esse espaço, sim, é o espaço considerado de comunidade de prática. Porque já existe esse espaço no cotidiano dessas pessoas. Né? A gente tem trabalhadores hoje, no dia a dia, profissionais, médicos, enfermeiros, que precisam desse lugar de conversação, de reflexão sobre o trabalho. E o que o Ministério se propõe é deixar um espaço aberto, né, dentro da internet, no espaço virtual, que eles possam trazer essa discussão que é feita para esse outro lugar e que isso possa ser aberto para todo o Brasil. Aí eu retorno à pergunta, que eu acho que vai ser aprofundada amanhã, se sendo assim, se esse espaço já existe, se essa demanda existe, e a gente vê, como o Felipe trouxe, nas mostras nacionais, o que a gente mais vê, né, de experiência, são as pessoas dizendo: a gente queria muito que esse espaço acontecesse o tempo todo. Não basta ser um congresso, porque eu não quero ficar só ouvindo. Eu quero um espaço que eu possa sentar com meu pai, possa conversar com ele, possa trocar. E aí esse espaço acontece na Mostra Nacional de não sei quantos, de anos e anos, não consegue acontecer sempre. Mas se a gente consegue, então, virtualmente, e aí adaptando a ferramenta, que o negócio é como é que a gente faz que essa ferramenta se torne não é flexível, mas aberta e mais fácil de ser manuseada. Se assim, então, comunidades de prática virtuais, elas são possíveis e são... acho que possíveis é a melhor palavra mesmo. Bom, eu queria só fazer um comentário, a partir do que vocês falaram. Primeiro, responder para o professor Etienne. A proposta que o método Paideia faz, assim, é estruturada e não é estruturada. Então, pode ser sim, pode ser não. Então, assim, a gente tem alguns espaços dentro dos serviços que estão considerados como espaços, horário do trabalho, em que os profissionais devem, sim, estar lá, são obrigados. Temos outras experiências em que as pessoas vão fazer um curso, vão fazer uma formação, vão fazer um processo de educação permanente, e aí elas optam por fazer, pedem liberação do serviço, vão no horário de trabalho, mas é uma opção delas. E temos também outras experiências de pessoas fora do horário de trabalho, que vão voluntárias, em grupos, onde se faz o apoio Paideia. Eu queria contar uma experiência desse curso que eu estudei no meu doutorado, era um curso de saúde da família, em que a gente se reunia presencialmente toda semana, um período por semana, e a gente fazia discussões de caso. Cada profissional vinha de um serviço de saúde diferente, não era da mesma equipe. E aí, assim, eu acho que nessa experiência me chamou muito a atenção isso que eu acho que é da coisa da troca das experiências, né? Quando uma equipe junta para conversar, né, que ela tem alguns espaços de convivência em que se trocam experiências de uma maneira mais informal. Nesse curso, como as pessoas estavam em lugares diferentes, em serviços diferentes, contextos diferentes, a troca de experiências foi algo muito potente, que eles chamavam muito a atenção, né? Então, quando você traz, né, essa proposta das comunidades de práticas na internet, virtual, eu acho que sim, as pessoas querem trocar experiências. Mas, por exemplo, na nossa experiência no curso, eu acho que eu concordo com você quando você diz que é preciso ter cautela. As nossas discussões de caso presenciais bombavam, assim, todo mundo participava, era uma coisa que fazia muito sentido para as pessoas estavam passando por uma experiência em Campinas de muita degradação da política de saúde em Campinas, os serviços muito degradados, as equipes desmanteladas, enfim, falta de profissional, questões muito complexas, né, da cidade para lidar. Então, precisavam e gostavam muito desse espaço, participavam muito. E a gente tinha uma plataforma virtual, que a gente tentava continuar essas discussões no ambiente virtual. E aí, assim, a participação caía, assim, porque eu acho que a gente tinha uma potência muito grande nos espaços de encontro, porque acho que quando a gente vai fazer uma discussão de um caso, de uma situação problemática, né, um vai dando ideia,
vai construindo a análise junto, né? E isso não acontecia, a gente não soube fazer no ambiente virtual. Eu acho que as nossas relações humanas têm se modificado a partir da comunicação via internet. Eu acho que a gente vai ter que se modificar também, inclusive modificar o próprio método. Eu acho que você pergunta, né, será que é possível a gente usar do método de apoio no ambiente virtual? Acho que a gente vai ter que criar alguma coisa, né? Porque quando a gente está fazendo uma discussão em que as pessoas se colocam, se movem em seus afetos, né? Isso depende de uma relação, mas isso não quer dizer que a gente não possa usar de algumas categorias para pensar o apoio a esse espaço. Mas eu acho que a gente vai ter que adaptar isso que alguém estava falando aqui, né? É um ambiente diferente. Eu não sei, a priori a gente não consegue saber a potência dele, mas eu acho que sim, a gente precisa, né? Então temos que pensar como fazer a mediação entre as pessoas que estão ali colocando suas experiências, enfim. Também fico pensando que horas que as pessoas vão chegar em casa, fora do horário de trabalho, trabalhar mais ainda, para ficar discutindo na internet. Por outro lado, também concordo com alguém que disse que as pessoas estão precisando de espaços de discussão, né? Eu acho que aqui no Brasil, na atenção básica, tem essa dificuldade da estrutura mesmo, né? Quantidade de profissional, quantidade de equipe, e lidamos com problemas muito complexos, né? Não só a falta de profissionais é um problema, mas assim o próprio objeto de trabalho da atenção básica são questões muito complexas que têm a ver com, além, né, da questão de saúde e doença, tem a ver com questões de muita vulnerabilidade social, né? Então, as pessoas precisam de espaços para discutir, para trocar experiências, para falar das suas dificuldades. Acho que a gente tem que pensar qual é a maneira eficaz de fazer isso. Acho que fazer isso num ambiente tão amplo, talvez a gente vá precisar pensar um novo jeito de fazer, mas... Enfim, e aí a sua pergunta, que você fala, aonde que nós vamos arrumar energia para refletir sobre o trabalho, já que a gente já está tão cansado, né, tão sobrecarregado. Eu acho que o próprio sentar para pensar sobre o que está acontecendo é uma forma de produção de saúde para os próprios profissionais, sabe? Quando a gente fala de se aproximar do objeto de investimento do objeto de trabalho, é você tentar se religar com a sua própria... com o resultado do seu trabalho. O que a gente está fazendo, o que a gente está conseguindo fazer, o que a gente não está conseguindo fazer e como que a gente vai lidar com isso, né? Nessa experiência mesmo que eu estou contando desse curso, assim, uma coisa muito forte assim, da avaliação deles, justamente porque Campinas estava vivendo um processo de muita degradação da saúde, né, do sistema de saúde na cidade, não tínhamos outros espaços para se conversar, e aí poder juntar as pessoas nesse lugar, assim, os próprios profissionais falavam que isso foi algo que os ajudou a se verem como profissionais da atenção básica e se valorizarem um pouquinho mais. Eu não sou aquele profissional que trabalha no postinho, que não tinha para onde ir, foi acabar trabalhando na atenção básica. Não, eu escolhi estar aqui, eu quero pensar, eu quero construir. Então, uma coisa de identificação com a tarefa da atenção básica também. Então, acho que isso, o próprio sentar, discutir, mesmo que se esbarrar nos limites, eu acho que esse próprio momento de análise é um processo de produção de saúde para os trabalhadores, sim. Então, energia para isso. Bem, são muitas questões, acho que nosso tempo está apertado, eu vou tentar dialogar rapidamente com cada uma delas. Assim. Acho que a primeira questão, respondendo a pergunta bem direta do professor, existe a demanda. A pergunta é, será que com a constituição de um espaço virtual como esse, a gente vai responder a essa demanda que existe por conversa? Isso ainda a gente não tem elementos suficientes para responder. A gente acredita que sim, e estamos perseguindo esse objetivo de que esse espaço se constitua efetivamente, se não para todos os trabalhadores da atenção básica do país,
mas pelo menos para uma parte deles, que esse espaço consiga efetivamente responder a uma demanda por mais conversa, por mais troca de experiência, por mais diálogo, que essa demanda está dada. Eu acho que ela se expressa, inclusive, na fala de várias pessoas que falaram aqui. Quanto a essa questão do objeto específico, do que vai se conversar a respeito, etc., a gente tem tentado justamente pensar a estruturação da comunidade de maneira a dialogar com quais são as demandas específicas das pessoas, no sentido de responder a demandas mais concretas, mais instrumentais, eventualmente. É óbvio que, entendendo que... E aí eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho do conceito de identidade. Eu acho que o conceito de identidade que você traz é um conceito bem fluido, e ele nos ajuda a isso. Da identidade é a diferença, né? Como é que a gente, ao mesmo tempo que cria comunidades baseadas numa lógica identitária, essa comunidade não é uma comunidade fechada nessa lógica identitária também, mas ela se abre para a diferença, ela se coloca na relação com a alteridade, né? As pessoas se alteram nessa relação. Eu acho que essa é uma questão também que a gente precisa se perguntar quando a gente está falando do processo de educação permanente, o processo de formação, porque senão concretamente a gente se reúne com quem são os nossos próximos, e a gente dificilmente vai ver pensamento diferente dos nossos, né? E dialogar com eles. Então acho que essa é uma questão que é importante para a gente pensar, inclusive do ponto de vista da estruturação, como é que a gente oferta comunidades específicas, mas sem que essa comunidade se feche numa dinâmica identitária. Acho que esse é um desafio importante, é difícil de responder a isso, mas acho que a gente precisa colocar isso no cenário. Quanto à questão que a Daniele traz, não é isso? Essa, sem dúvidas, eu já trabalhei como médico de família. Essa, sem dúvidas, é uma demanda antiga, espraiada. Concretamente, eu não tenho autonomia para responder isso de uma maneira mais... Isso é uma pergunta que o Eider poderia responder com mais consistência, etc. Mas o que eu posso dizer concretamente é que essa é uma preocupação que está na pauta, está na agenda do DAB, mas hoje, com a quantidade de recursos que a gente tem, é difícil a gente conseguir responder a uma demanda de mudança nessa parametrização, que hoje é de uma equipe para um conjunto que, eu concordo, é grande de famílias. Mas a gente está tentando trabalhar no médio prazo para tentar ir diminuindo esse parâmetro para que ele fique mais... permita, digamos assim, trabalhar de maneira mais confortável, com mais possibilidade, com mais tempo para cuidar das pessoas. A Gisele, não é que falou aqui é da Justiça? Então, eu acho que isso que você traz é bem interessante. Assim. Existem várias experiências na internet, principalmente aí no campo do desenvolvimento do software, né, que usam dessa dinâmica. As pessoas, em cima de problemas específicos, desenvolvem, um oferece, eu fiz assim, a outra pessoa tenta, essa solução da pessoa é validada ou não por várias pessoas, aí vai depender, pode ser por 30, 40, 50 pessoas, geralmente numa dinâmica do legal, funcionou para mim, não funcionou, né? Então, inclusive a lógica da validação é uma lógica de validação que passa pela dinâmica colaborativa, a própria validação é colaborativa, né? Um código de um software, uma outra pessoa vai e adiciona um código ou uma tag, e isso muda a maneira como o software passa a se relacionar. Acho que isso dialoga um pouco com isso. A questão para a área da saúde especificamente é como é que a gente faz esse diálogo entre as duas coisas, porque não são problemas tão instrumentais quanto a questão dos códigos. Em parte, sim, quando a gente vai discutir protocolo, quando a gente vai discutir interpretação de exame, tem uma parte que é mais técnica, efetivamente, mas tem uma parte que não. Nesse sentido, o grande desafio é, para além das trocas de experiências, para além da possibilidade de diálogo, é como é que um portal como esse, um site, uma plataforma virtual pode oferecer valor de uso para as pessoas, né? Nesse sentido, a gente vem construindo algumas reflexões e tentando oferecer no âmbito da própria comunidade lugares onde as pessoas possam ter discussão de caso, ou possam acessar materiais que possam lhe ajudar no seu dia a dia com questões específicas, né? Esse desafio de a pessoa chegar em casa, né? Eu sempre brinco assim, a gente tem que tentar fazer uma coisa tão atrativa quanto o Facebook. É surreal isso, eu falo isso mesmo de brincadeira, né? Como é que a gente
oferece que as pessoas possam entrar num espaço como esse dentro do seu horário de trabalho, né? E como que a gente faz com que a entrada dessas pessoas nessa plataforma seja tão prazerosa que ela, inclusive, eventualmente queira entrar fora do horário de trabalho. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa ter. É por isso que a comunidade tem que ter valor de uso efetivo, né? É por isso que ela não pode ser institucionalizada no sentido de oferecer apenas o que o Ministério quer que seja feito. Ela precisa se conectar com o que as pessoas estão fazendo nos seus territórios. Ela precisa, efetivamente, dialogar com as demandas das pessoas. Tudo isso a gente vem considerando. É óbvio que tem os tempos do desenvolvimento, etc. A parte tecnológica é um entrave importante que a gente tem enfrentado, mas a gente tem em mente, é óbvio que essa discussão aqui provoca um conjunto de reflexões que na nossa próxima reunião, que é a semana que vem, que inclui, inclusive, profissionais que estão trabalhando no dia a dia da atenção básica, atendendo pessoas, estão no grupo que conduz, de certa forma, a comunidade, né? Então, sem dúvida, a participação, a oportunidade de ter participado aqui substituindo o Eider, vai engrandecer, inclusive, o próprio projeto da comunidade de práticas no Ministério, né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Qualquer coisa, a gente se conversa por aí. No final da apresentação, acabou não aparecendo no meu e-mail, mas para quem quiser entrar em contato é fcavalcante, com I, DAB, de Departamento de Atenção Básica, fcavalcantedab@gmail.com. Eu não sei se as perguntas realmente eu entendi muito bem. Eu não queria desencorajar vocês. Eu concordo que as comunidades variam num grau onde eles encontram validação daquilo que está acontecendo na comunidade. Mas, em geral, eu concordo que se a validação vem de muitos olhos, então fica mais ou menos como a Wikipedia, como que ela alcança o seu nível, que é quase como a enciclopédia britânica, quando estabiliza, não é tão bom. Quando você tem uma comunidade ativa, nessa perspectiva, você não consegue desenvolver esse tópico sem responder às perguntas. Você tem a validação através da capacitação, do treinamento, ou então da estabilidade. E aí você pode saber que a solidez no processo. Eu acredito que eu estou entendendo que vocês já mais falando sobre algumas questões essenciais. Eu me sinto bem confortável. No Brasil, vocês têm sorte, porque vocês têm uma linguagem comum. Então, nós, na Europa, nos Estados Unidos, temos diferentes linguagens. Então, eu estaria interessado em saber qual é o tipo de atividades, e que as atividades são pedidos de ajuda, a maioria. As pessoas com quem você trabalha estão interessadas em refletir sobre as questões mais amplas. Em geral, uma comunidade é madura, ou então é muito estruturada pela instituição. Então, se você pensar
numa comunidade tem muitas questões, e uma delas vem dos membros. Eu tenho esse paciente, não sei o que fazer. Quem é que viu esse paciente? Quem é que consultou esse paciente anteriormente? Esse tipo de pergunta que eu acho que você está falando. Nós temos essa política, por exemplo, que precisamos mudar e não sabemos se isso é uma boa ideia ou não. Você pode nos dar um feedback? São perguntas dos patrocinadores. O único motivo que eu tive essa reação anterior é que um dos grandes erros que eu já vi, os líderes de comunidade, organizadores, eles não falaram com suficientes pessoas, eles não têm uma rede suficiente como potencial para suas comunidades. É muito comum, e eu lhes digo que as pessoas são muito boas em construir comunidades e pessoas que estão realmente em contato com seus membros, as questões que estão sendo enfrentadas. Eles não construem a comunidade para a comunidade, eles constroem a comunidade com a comunidade. Então, a liderança que existe para as pessoas e com as pessoas, e as pessoas que fazem em conjunto, lideram em conjunto com as pessoas da sua comunidade. É isso que é bom. Essa é a minha experiência. Queria agradecer aos membros da mesa pela brilhante discussão que nós tivemos. Acho que contribuiu muito para a nossa compreensão sobre comunidade prática e as inter-relações, né, que a gente pode fazer com alguns conceitos e com algumas práticas que estamos desenvolvendo aqui no Brasil. Então, primeiramente, podemos passar a palavra à doutora Mônica para a sua exposição inicial. Eu vou falar um pouco do histórico dessa política de educação permanente no Brasil, né? E como ela dialoga, a reflexão de como é que ela dialoga com o tema, que é o tema desse seminário, que é comunidade de práticas. Então, é importante contextualizar a vocês que, no contexto atual, o Plano Nacional de Saúde está apontando para o SUS cada vez mais a necessidade de contribuirmos para a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos profissionais e dos trabalhadores. Hoje nós temos mais de 3,7 milhões de pessoas que trabalham no setor de saúde, seja o setor público, privado, e a importância de que a gente construa uma gestão centrada, né, nessas pessoas, nas necessidades de saúde da população, mas também centrada no olhar dessas pessoas, porque não se faz saúde sem essas pessoas, sem o trabalho humano dessas pessoas. Então, o Plano Nacional já sinaliza, isso foi objeto de uma discussão nacional, pode ir para o próximo. Hoje, ainda vivemos no nosso país uma situação de escassez de uma parte dessa força de trabalho, que no caso são os médicos, para o SUS, na maior parte das regiões brasileiras. Nós temos também, além da escassez, a gente tem também uma desarticulação do trabalho multiprofissional, né, para o atendimento aí nos serviços de saúde. E o aparelho formador, de uma certa forma, contribui para esse processo desarticulado, para essa ultraespecialização, para essa fragmentação do processo de trabalho desses trabalhadores, fazendo com que esses trabalhadores estejam no mercado, não estejam preparados para o enfrentamento das questões e das necessidades de saúde que o SUS coloca e que o SUS aponta nos momentos atuais. E nós temos, já falei, essa questão do aparelho formador, uma formação ainda muito centrada em procedimentos e de muita precária integração aí com o Sistema Único de Saúde. Na verdade, as universidades ainda de uma certa forma, por mais que tenham feito esforços para buscar essa integração ensino, serviço, comunidade, mas ainda
tem na sua gênese um processo de formação centrado no hospital, né, centrado na alta tecnologia, e isso dificulta a gente preparar essa força de trabalho para o Sistema Único de Saúde. Pode passar. E, ao mesmo tempo, se coloca neste governo de uma forma pactuada, tripartite, entre os entes federativos. Nós vivemos uma república federativa trina, né? Eu acho que somos o país que temos eu acho que é o único país que tem essa peculiaridade em termos de gestão, né? Somos 3 entes federados, União, Estado e municípios, que gozam de autonomia e que, portanto, precisam pactuar suas políticas. E, no processo de pactuação, diante desta situação, nós nos deparamos ainda com o tema do acesso. Ou seja, nós temos, apesar do SUS fazer 20 anos, nós temos ainda um gargalo importante no sistema, que é o tema do acesso, e não apenas o acesso físico, mas o acesso também com qualidade, né, em tempo oportuno para todos os cidadãos brasileiros. E a necessidade, e como desafio que se coloca dentro ainda da atualidade, de pautar o tema da integralidade. Ou seja, o SUS avançou enormemente no processo de descentralização, né, mas o processo de regionalização ainda está, digamos assim, engateando. Agora, com o decreto 7508, o decreto presidencial, a gente faz uma aposta de que esse processo de regionalização ele vai se fortalecer ainda mais. E não se faz, né, esse sistema se não depender do outro, né? Já que há um processo de descentralização, já que cada ente federativo tem a sua função e a maior parte da execução dos serviços estão com os municípios, então não dá, e que os municípios sozinhos não vão conseguir produzir integralidade da atenção e do cuidado a todos os usuários do sistema, é preciso atual, a gente pautar, a necessidade de a gente pautar a integralidade desse sistema de saúde através das redes de atenção, através da construção e da formatação das redes de atenção à saúde e a integralidade do cuidado através de vários dispositivos, como as linhas de cuidado, como a própria RENASES, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, que a gente não vai deter especificamente aqui nesse tema. Como objeto de debate hoje. Pode passar. No caso da educação permanente, né, a Constituição Federal do SUS coloca no seu... A Constituição Federal, aliás, coloca no seu artigo 200 a competência de ordenar a formação, a competência, né, do poder público de ordenar a formação na área da saúde, né? Então, a partir daí, a educação em saúde ela passa a fazer parte desse rol de atribuições finalísticas do sistema, tá? E aí, dentro desse contexto, começam, aí nesse histórico, a surgir as famosas capacitações e formações em saúde da família, através dos polos de saúde da família, dos cursos de especialização em saúde da família, e da residência em saúde da família, que o Ceará teve uma participação importante nesse processo. Depois, a profissionalização, o tema da profissionalização dos trabalhadores da área de enfermagem, através do Profai. E daí a qualificação de equipes gestoras de sistemas e serviços de saúde, através aí da necessidade de aperfeiçoar e buscar um aperfeiçoamento de gestores, o desenvolvimento gerencial de unidades básicas de saúde, através do GERO. Enfim, isso aqui é um histórico de como é que esse processo de formação na área da saúde foi se constituindo e foi ganhando uma certa materialização, né? Da especialização aí de gestão de sistemas, da interiorização do trabalho, do incentivo às mudanças curriculares. Pode passar, por favor. E daí, em 2003, cria-se a Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, né, que coloca, inclusive, com aprovação no Conselho Nacional de Saúde, na CIT, né, através da aprovação da Política de Educação e Desenvolvimento para o SUS,
caminhos para a educação permanente em saúde. Daí, em 2004, publica-se a Portaria 198, que institui essa política de educação permanente na saúde como estratégia para formação e desenvolvimento dos trabalhadores. E, em 2006, institui-se o Pacto pela Saúde entre os entes federativos, e no Pacto da Saúde esse tema ganha um eixo de centralidade também nesse processo de pactuação entre os gestores. Em 2007, se revisa a política, né, dispondo de novas diretrizes para a implementação desse processo de educação permanente. Com esse processo, essa fotografia rápida, histórica, eu quis trazer para vocês. Por quê? Porque é perceptível que a gente sai de um processo de formação que foi iniciado focalmente como processos de capacitação pontuais, né, e temáticos, para um processo mais global, para uma discussão mais global de educação permanente, que é objeto, inclusive, da minha fala nessa mesa. Pode passar. Então, como esse processo de educação permanente ele passa a ter e a ganhar centralidade, qual é, então, a concepção, né, de educação permanente que está posta dentro da política e que a gente acredita que precisa ganhar uma centralidade ainda maior dentro desse processo? Né? A educação permanente ela está como estratégia de formação e de qualificação dos trabalhadores para o SUS. E ela vem dentro de um contexto de desenvolver novas competências que contribuam para a mudança da prática. É por isso que ela tem um processo que eu acredito que tem muita, digamos assim, muita afinidade com o que está sendo discutido aqui hoje na temática das comunidades de prática, né? Porque ela parte a partir da realidade, a partir da situação problema, a partir de um foco e desenvolve competências de processos de mudança dessa realidade, né? E busca, acima de tudo, promover a autonomia, ou seja, nós saímos de uma visão de tutela baseada nas capacitações tradicionais e nas formações tradicionais para um processo de que, se essa construção é em cima da realidade e que nós não temos todas as respostas para dar conta de todas as soluções existentes, tem que ficar, para dar conta de todas as soluções necessárias para o Sistema Único de Saúde, e que num país continental, onde você tem diversas situações, uma diversidade enorme de situações, você tem região amazônica, que é o tema aí dos indígenas, né? Você tem o sertão, você tem o agreste, você tem os pampas, ou seja, você tem realidades sanitárias diferentes e diferenciadas, culturas diferenciadas. Então, há uma necessidade de buscar, né, tecnologias, construir um ferramental que dê conta da produção de autonomia e de busca de responsabilização dessas equipes, né? É impossível imaginarmos que lá do Ministério da Saúde a gente vai conseguir tutelar todas as práticas educativas e que a gente vai conseguir avançar nessa perspectiva. Nós não acreditamos nessa linha, nós fazemos uma aposta na produção de autonomia dos sujeitos, né? E com corresponsabilização, com compromissos compartilhados, com diretrizes compartilhadas aí nos seus processos de trabalho e nas práticas assistenciais. Fundamental também, dentro desse processo, envolver a comunidade e buscar também estratégias, a educação permanente é uma delas, mas não é a única, de valorização do trabalhador. Pode passar, por favor. Bom, na portaria 1996, que fala das diretrizes da política, né, fala justamente que a política ela se dá por um processo de pactuação nas instâncias de pactuação que são a CIB, né, que é a Comissão Intergestora Bipartite, e hoje, agora não só a portaria, né, o decreto
que tem força de lei, porque ele regulamenta, depois de 20 anos, a Lei 8080, neste quesito, né, que é justamente essa questão de reconhecer as CIBs, passar a existir, que eram os antigos CGRs, passarem a existir as CIRs, né, que são as comissões intergestoras regionais, porque se está dentro das portarias, é uma coisa histórica que já existe, mas a gente sabe que a portaria, ela regulamenta para dentro, né? Ela é um dispositivo infralegal que regulamenta as ações do Ministério para dentro. Então, se é prerrogativa do ministro. Então, digamos que tivesse um ministro que dissesse, não quero mais que exista CIB e CIVA, ia ter uma revolução, óbvio, mas poderia acontecer. Quando você traz para um decreto, é isso que eu quero dizer para vocês, quando você traz isso para um decreto que regulamenta uma lei, você dá uma institucionalidade e um peso maior a esse processo, né? E essas CIRs e CIBs apoiados pela Comissão de Integração de Ensino e Serviço, que são instâncias intersetoriais permanentes, né, que participam da formulação, condução e desenvolvimento da política de educação permanente em saúde. Nós sabemos, né, e reconhecemos que esses CIEs existem formatações muito diferenciadas e lógicas diferenciadas de implantação nos diversos estados brasileiros. Mas nós queremos dizer que nós queremos cada vez mais avançar para esse objetivo, focar a formulação, o campo da formulação e da definição das prioridades regionais, loco-regionais, na política da educação permanente. Sabemos que muitas desses CIEs ainda são instituições burocratizadas, né? E o nosso objetivo é desburocratizar, é trazer uma perspectiva de sentar como atores diferentes e que têm interesses com o processo da educação permanente para buscar soluções mesmo em relação e definir e construir coletivamente o plano de educação permanente, né, que deve ser um plano de construção ascendente, ou seja, tem as diretrizes gerais da portaria, mas esse processo tem que ser construído lá na região de saúde, né, a partir do olhar das necessidades de saúde, a partir do olhar das necessidades de formação. Temos, nesse momento também, nesse contexto atual, de retomada do CIES e de fortalecimento dessa visão que eu falei do CIES, também ganhar uma centralidade da gestão do trabalho e da educação no contexto do contrato organizativo de ação pública e desses processos de regionalização e de contratualização que o decreto 7508 coloca e que algumas das metas, objetivos estratégicos já pactuados no âmbito do tripartite já foram incorporados e absorvidos por esse instrumento de pactuação interfederativa. Isso é extremamente importante porque pauta o gestor e articula essa pauta a uma lógica de financiamento, né? Pode passar, por favor. Hoje os gestores contam com uma lógica de financiamento já existente, através lá do bloco de gestão, né? E todos os atores envolvidos nesse processo de educação permanente, a gente acredita que devemos envolver esses atores cada vez mais, que são os trabalhadores do SUS, né, os gestores da saúde e da educação, instituições de ensino, hospitais de ensino, movimentos sociais, atores sociais que praticam parcerias intersetoriais. E, mais uma vez, há o fortalecimento da CIES, da CIR e CIBs como elementos fundamentais de pactuação. É óbvio que não dá também para restringir a discussão da educação permanente apenas nesses espaços formais, né? A gente está justamente colocando aqui
que, além dos espaços formais e das instâncias, embora elas precisam ser pautadas, porque senão fica sempre na periferia. Mas, além das instâncias formais, há uma necessidade de envolvimento de todos os atores, ou seja, a política de educação permanente ganhar centralidade na agenda da gestão do sistema, nas secretarias municipais de saúde, porque, a partir do momento em que ela ganha essa centralidade, ela tem uma capacidade de mudança da realidade enorme, e isso eu posso falar de experiência própria e de vivência própria, que alguns de vocês também vivenciaram um pouco dessa experiência. Pode passar. Então, aqui no Ceará, né, temos a CIES estadual, que é vinculada à CIB, tem 3 CIES aí nas macro-regiões de saúde, que é algo que pode ser potencializado, em termos de estar discutindo e formulando esta política, o Plano Nacional de Educação Permanente, o Plano Estadual de Educação Permanente. Pode passar. Nós acreditamos nessa perspectiva que eu acabei de falar, de educação permanente como um processo de mudança, onde gera uma certa, em cima da situação problema, em cima da realidade atual, né? Um desconforto com a realidade atual e uma necessidade, uma condição para mudar, né? E a vivência ou reflexão nesse meio sobre as práticas vividas é que podem produzir este próprio desconforto e depois a disposição para produzir alternativas de práticas e de conceitos para enfrentar o desafio de produzir essas transformações. Ou seja, é a gente conseguir fechar aquele arco, né, da problematização, de trazer os problemas, de buscar formular conceitos e discutir soluções para esses problemas e depois voltar para a realidade, aplicar, né, essas soluções, essas propostas na prática e depois fechar de novo esse arco para que a gente possa avançar na perspectiva aí de mudar de fato, porque não tem sentido a gente ter educação permanente se não for para mudar a realidade. Pode passar. Então, se ela é um dispositivo potente de mudança de realidade, então ela tem que estar linkada com o trabalho, né? Ela tem uma dimensão pedagógica no trabalho. É a partir do trabalho que eu reflito sobre as minhas práticas, né? E eu aprendo, ensino e vou incorporando no cotidiano esse processo de aprendizagem. Isso é muito difícil, porque as organizações, né, os sistemas, não têm uma cultura, inclusive, de fazer esse processo, essa dimensão pedagógica, essa dimensão de aprendizagem acontecer na prática. Em geral, o trabalho é duro, né? Nós temos metas a cumprir, resultados a apresentar, e ninguém tem tempo, às vezes, de conversar e de discutir, dialogar sobre o seu próprio processo, inclusive refletir sobre sua prática e verificar os resultados da sua prática. Então, isso, por incrível que pareça, a própria lógica e concepção da sociedade, como foi construída, não dificulta que isso aconteça. Mas, quando se aposta num mecanismo como este, enquanto política pública, né, enquanto política prioritária e como agenda prioritária de um sistema, de um serviço, né, de uma rede, isso traz transformações enormes, né, desde a processos de adesão dos trabalhadores, né, vinculação dos trabalhadores com os usuários do sistema, traz resultados de valorização, de aumento, inclusive, de uma capacidade maior, né, de atuação do trabalhador, dar o melhor de si e da própria reflexão, que, às vezes, como eu falei, a insuficiência aí do aparelho formador, né, que não deu conta de preencher essas lacunas, e aí o mundo do trabalho, com aquele rolo compressor, passa a não dar conta novamente de preencher essas lacunas. Então, quando a gente faz essa aposta, isso preenche os vazios, né,
porque nós não temos só vazios assistenciais, a gente tem vazios também existenciais, né? E esses vazios passam a ser preenchidos e o trabalho torna-se um espaço de produção de felicidade. Porque o trabalho tem se transformado, o mundo de trabalho, num espaço de sofrimento, psíquico, inclusive, dos trabalhadores, né? A sobrecarga de trabalho, a demanda, os sofrimentos que esses trabalhadores têm que lidar na produção do encontro aí com os usuários, com os pacientes, né? A sensação de impotência a determinados tipos, a sensação de impotência a determinados tipos de situações, como é o caso de situações sociais, isso torna a baixa estima do coletivo dos trabalhadores muito alta. Então, o objetivo desse processo de educação permanente é perceber o quê? Que eu não consigo trabalhar sozinho, que eu não consigo trabalhar sem refletir sobre esses processos e que eu preciso ter, portanto, esses espaços de integração, de troca de saberes, né? de inserir essa dimensão pedagógica no serviço, de qualificação também, a partir dessas necessidades, de construir também um processo de formação e de qualificação a partir das necessidades pontuadas, né? E de construção de novas competências no campo da cogestão, nos vários campos aí que já foi falado anteriormente. Pode passar, por favor? Então, assim, para não ser repetitiva, né, a educação permanente deve ter aí como objetivo construir essa compreensão coletiva acerca do objeto do trabalho. Acho que tem muita dificuldade os trabalhadores de compreender qual é o objeto do seu trabalho, né? Muitas das vezes os trabalhadores acreditam que o objeto do seu trabalho é o procedimento, né? É a tecnologia, né? E qual é mesmo o objeto desse trabalho? No nosso entender, são os usuários. E como eu lido com esse objeto, que é tão complexo, que tem tantas necessidades e que tem uma subjetividade no meio, né? A educação permanente também tem como objetivo reorganizar os serviços e os processos formativos, ou seja, ela reorganiza esse processo, ela é reorientadora e reordenadora, para a gente não ficar fazendo capacitações, muitas vezes verticalizadas, de cima para baixo, sem atender realmente a essas necessidades, né? Ela promove o desenvolvimento pessoal e das instituições, busca soluções criativas, contribui com a ordenação das formações dos profissionais de saúde, desenvolve o trabalho da equipe matricial, ou seja, desenvolve o matriciamento, que ela também é estratégico dentro dessa política, democratiza os espaços de trabalho e melhora também a qualidade da atenção e do cuidado à saúde. Pode passar, por favor. Considera também as especificidades regionais, né? Ou seja, não trabalha com um pacote único, não tem condições, dentro de uma política como essa, de... Obrigada. Toda hora a gente tem que... Então, de trabalhar com um pacote único, trabalham-se com diretrizes, com marcos conceituais que se aplicam de acordo com a realidade, né? Ela transforma as práticas de formação, atenção, etc., gestão, modifica, inclusive, também o próprio olhar e a própria prática, deverá modificar a própria prática de gestão, transforma aí a cultura de acordo com as novas tendências e leva os atores que atuam no setor de saúde a questionarem sua maneira de agir, né? Muitas das vezes, as nossas maneiras de agir, apesar de nós fazermos o discurso muito democrático, mas, muitas das vezes, nós também somos autoritários, nós também buscamos, às vezes, a força, e há uma necessidade de refletirmos a respeito desses processos. Pode passar. E, por fim, aqui, os propósitos... ampliar os espaços educativos aí da sala de aula, né,
como incorporação do ensino e do aprendizado à vida cotidiana, modificar substancialmente as estratégias educativas, aí, a partir da prática, inserção dos trabalhadores como atores reflexivos dessa prática e rompimento com a lógica das capacitações individuais. Claro que elas podem ser necessárias, mas dentro de um contexto já localizado e mapeado a partir dessas necessidades. Pode passar, por favor. Então, aí distingue-se, portanto, a lógica de capacitação e educação continuada de educação permanente, né? Educação continuada como um aperfeiçoamento, aprimoramento de uma técnica, né? Diferente de educação permanente, que busca a transformação social e da realidade sanitária, né? Busca promover autonomia e responsabilização, como já falei, acesso a novos conhecimentos e novas competências, rompe com o paradigma da política de pessoal e valoriza o trabalhador. Pode passar. Para que isso ocorra, é preciso, acima de tudo, que nós do SUS possamos incorporar, primeiro, acima de tudo, essa prática nos nossos espaços de interlocução estadual, municipal, através também das escolas técnicas e das escolas de saúde pública, né? Há uma necessidade de ampliar e fortalecer essa visão no âmbito das escolas técnicas e das escolas de saúde pública, né? Tem como estratégia também articular todas as políticas indutoras, e aqui eu citei o Profaps, mas para frente a gente já vai citar as outras políticas, né? Quer dizer, essas políticas elas vêm muitas vezes de um processo de verticalização para induzir determinados elementos mapeados como uma prioridade nacional, porque, na verdade, foi identificado uma situação comum na nação e daí se constrói uma política. Mas há uma necessidade no campo da educação permanente de articulação dessas políticas, de avaliação e reflexão sobre essas políticas e esses programas indutores do Ministério da Saúde, a fim de que possamos avançar nesse contexto. Então, no caso, o Profaps e a formação técnica profissional de nível médio, ela entra dentro desse contexto, e daí já numa perspectiva, inclusive, de prioridade aí, com foco nas redes de atenção, dentro daquele desafio anterior que foi colocado da integralidade da atenção e do cuidado. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui tem um pouco uns dados sobre os cursos, as estratégias existentes aqui no estado do Ceará, né? Acho que deve ter mais, aqui mais no ponto de vista do processo aí, mais do Profaps, né? Pode passar. Hoje, no nosso país, a gente tem uma rede de escolas técnicas do SUS, um conjunto aí de 36 escolas técnicas do SUS espalhadas aí pelo país, e que esses espaços podem ser potentes para a implantação desses processos. Eu sei que alguns espaços, como é o caso do Ceará e outros, já têm essa prática, mas isso não é o comum de todos esses espaços. Então, a gente tem o objetivo, agora, essa gestão, de fortalecer, de fomentar, de produzir discussão a respeito desse processo. Pode passar, por favor? E daí fazer esse processo de articulação também com o PROPET, ampliar o VSUS como estratégia aí de vivência e reflexão crítica da realidade. Pode passar, por favor? Pode ir. Dentro do contexto dessa educação permanente e das políticas indutoras, ou seja, estou chamando de políticas esses programas já existentes, ou seja, a necessidade de fortalecimento do pró-residência e da residência multiprofissional, onde a gente coloca vários dispositivos importantes, que é o reconhecimento das escolas técnicas do SUS, das escolas de saúde pública, melhor dizendo, como também certificadoras desse processo aí de formação multiprofissional, extremamente importante e estratégico para o sistema, né? A necessidade de fortalecer
esses elementos que são indutores também de processo de educação permanente, como é o caso das residências multiprofissionais. Pode passar, por favor. Aí são dados referentes o próprio avanço, que já avançou, né? E as áreas estratégicas aí que ampliaram vagas nas residências, principalmente ali na atenção básica e saúde da família. Pode passar. Não tem como a gente não fortalecer um desses pilares, né? O pró-residência e a residência multiprofissional é um dos pilares importantes desse processo aí de educação permanente, né? Com ele vem também elementos aí do matriciamento, do apoio matricial, né? Para poder ampliar esse acesso. Como que eu vou ampliar o acesso da população às redes de atenção à saúde, aos serviços de saúde, se eu não tenho o trabalhador, se eu não consigo fixar o trabalhador? Então, além de estratégias de educação permanente, há necessidade, nessas regiões prioritárias, de trazer elementos de fixação desse trabalhador e de trazer também, né, essa visão de que ele precisa, mesmo não tendo necessariamente as especialidades ou necessariamente tendo condições de montar um programa de residência, porque não tenham recursos docentes, professores para tal, ter a estratégia de ter matriciamento de outras instituições para aquele local, a fim de fortalecer a formação e a fixação desses profissionais. Pode passar, por favor. Um dado importante aqui do Ceará, pode passar, que é justamente um baixo percentual aí de absenteísmo da ocupação de vagas na residência. A residência médica, que também não seria o foco deste tema, mas são dados importantes que também ajudam, né, nesse processo. Agora, importante a experiência que vocês estão iniciando aqui, que é o processo de residência em redes, né, que não dá para essas estratégias de residência, do pró-residência, da residência multiprofissional, não trabalhar de forma integrada. Então, não adianta também a gente fazer esse processo. É importante fazer, mas é importante também pensar nesse processo de articulação entre as residências e delas para dentro da rede, né? Não só dentro, focada no hospital ou num serviço específico de saúde. Pode passar, por favor? Nós temos um gargalo importante ainda, que aqui é o panorama, né, do Ceará. Pode passar, por favor. Nós temos um gargalo importante ainda também, que é discutir o papel das profissões de saúde e o papel do Estado na regulação do exercício das competências profissionais, né? Aí já como um campo importante também, no campo da gestão do trabalho, há uma necessidade de que o Estado assuma, de fato, esse papel de regulação, há uma necessidade também da gente verificar a distribuição desses profissionais, as quantidades existentes no país, por que temos esses vazios ainda, analisar esses vazios e definir estratégias de regulação dessas profissões, de criação de especialidades, de busca também de regulação da própria formação profissional. Essa também é uma estratégia prioritária da Secretaria de Gestão do Trabalho. E buscar mecanismos para alocar esses profissionais nessas áreas prioritárias, com dificuldades aí de provimento. Pode passar, por favor? Aí vem o Provab, o Telesaúde, o FIES, como essas estratégias, esses programas de provimento e fixação que foram pensados, né, e que estão sendo também analisados e refletidos para verificar os resultados desses programas. Mas são estratégias potentes para buscar, né, tentativas de buscar fixar esses profissionais. Pode passar. Pode passar. É a situação do Telesaúde, que a gente considera também uma estratégia aí importante para poder colocar na prática. É também uma estratégia, além de ser uma estratégia de fixação, é também uma estratégia de educação permanente, na perspectiva em que
eu solicito, através das teleconsultorias, dos telediagnósticos, uma segunda opinião afirmativa, e isso faz com que diminui a sensação de isolamento nessas áreas e nessas regiões distantes e faz com que haja um processo de articulação e de atualização desse trabalhador. Pode passar, por favor? É isso. Quero dizer para vocês que nós estamos num processo de avaliação, inclusive, dos resultados desses programas e num processo também de retomada da discussão da política de educação permanente, dos princípios constitutivos dessa política, para que ela ganhe cada vez mais força no nosso país, nas escolas de saúde pública e em todos os espaços que temos aí os trabalhadores do Sistema Único de Saúde em atuação na prática assistencial de saúde. Muito obrigada. Então, imediatamente, nós já vamos passar a ouvir a doutora Ivana, que focará sobre a mesma temática e trazendo aí um recorte da sua experiência com o envolvimento da implementação da política no estado do Ceará e os movimentos que aqui são delineados. A gente vai discutir um pouco, né, a experiência que nós temos de trabalhar a educação permanente no interior dos sistemas de saúde de forma mais sistêmica, compreendendo e atuando dentro do espaço do município ou dentro do espaço do estado, né, de forma a olhar esse problema e atuar sobre ele de forma mais global, mais integral. Então, próximo, por favor. E aí a gente discute, só voltando, discutindo o que é esse conceito, né, que nós estamos trabalhando, Sistema Único de Saúde Escola, no âmbito do Sistema de Saúde no Brasil, do Sistema Único de Saúde, situar essa proposta dentro do vetor das práticas da educação permanente e destacar as articulações entre a teoria e a prática com relação à dinâmica de troca de conhecimentos entre equipes interdisciplinares. Próximo. Eu vou passar isso tudo porque a Mônica já fez todo esse resgate na fala dela, né? Pode passar. Isso aí são os princípios do nosso sistema de saúde. Eu tinha feito isso muito para os nossos convidados, né, para compartilhar com eles quais são os princípios do Sistema Único de Saúde brasileiro, que é a universalidade, que, então, na Constituição de 88, foi estendida a todos os brasileiros o direito ao acesso à assistência à saúde, que não era assim antes da Constituição de 1988. Antes dessa Constituição, só os trabalhadores que estavam formalmente no mercado de trabalho é que tinham acesso, ou então os que pagavam planos de saúde privado, ou tinham recurso para pagar uma consulta médica ou qualquer assistência à saúde com desembolso direto. Então, muitos brasileiros, milhões de brasileiros não tinham acesso à assistência médica hospitalar, né, antes de 88. Então, a partir daí, foi garantido formalmente na Constituição o direito à assistência à saúde como direito de todo cidadão. E isso teve grandes repercussões, porque esse sistema de saúde hoje, ele é responsável, ele está colocado constitucionalmente para ele a responsabilidade de atender a 190 milhões de habitantes. Desses 190 milhões, só 50 milhões ou pagam plano privado ou têm recursos, dinheiro para pagar diretamente um prestador de serviço. Os outros 140 milhões dependem exclusivamente dessa assistência à saúde do governo, né? Então, outro princípio que está dentro do sistema é a acessibilidade, garantir o efetivo acesso ao serviço de saúde a toda a população. Integralidade, se quer dizer que nós não estamos falando aqui de uma cesta básica de serviço de saúde. Não foi isso que nós nos comprometemos na Constituição. Foi de dar a todo cidadão o direito ao atendimento em todas as redes de saúde existentes dentro do país. Então, tanto a atenção primária, como a atenção especializada, como a atenção em saúde mental, a urgência e emergência. Então, desde da menor densidade tecnológica até a mais alta densidade tecnológica.
Agora, isso tudo é o que está na lei, o que é legal. Agora, nós sabemos que temos problemas ainda na execução disso na prática, né? Por exemplo, nós temos fortes gargalos, como a Mônica estava falando. Na atenção primária à saúde, nós conseguimos alcançar, vamos dizer assim, uma grande cobertura assistencial. Toda a nossa população hoje, mais de 90%, quase praticamente 100% da nossa população, a não ser nas áreas remotas, na Amazônia, ou no centro-oeste, em áreas mais remotas, na zona rural, tem acesso ao serviço de saúde. Por exemplo, numa pesquisa que nós fizemos em 2000, em Sobral, nós tínhamos 98% da população cadastradas nas equipes de saúde da família, e todas elas, mais de 97%, conseguiam atendimento da saúde. As pesquisas também de assistência médico-sanitária, realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a maioria da população consegue o atendimento de saúde quando busca esse atendimento. A questão é saber da qualidade, se esse atendimento é feito no tempo adequado, no tempo em que a população precisa, que o paciente precisa, e a qualidade desse atendimento, né? Ele já consegue acessar o sistema, mas qual é a qualidade? Há questionamentos quanto à qualidade, inclusive porque nós temos conseguido progredir em vários indicadores de saúde, como, por exemplo, a redução da mortalidade infantil, né, o aumento da esperança de vida do brasileiro, mas tem problemas de saúde que ainda resistem, como a mortalidade materna, e tem outros problemas novos que estão nos desafiando, porque à medida em que o sistema de saúde ele é vítima do seu próprio sucesso, à medida em que a gente salva as crianças e fazem as pessoas viverem mais, a gente vai se defrontar com problemas mais complexos, porque as pessoas, ao envelhecerem, elas passam de ter problemas agudos, que é o comum na infância ou na idade jovem, ou na violência, e quando elas ficam, né, quando elas atingem o terceiro, quarto período de vida, elas vão ter, muitas, né, vão ter comorbidades, vários problemas de saúde ao mesmo tempo. Então, isso aumenta a complexidade que é demandada do sistema de saúde, né? Além disso, nos outros princípios, são a descentralização e a gestão participativa. Então, nós temos também mecanismo de participação da população brasileira em todas aqueles instâncias de governo. A gente gosta de chamar esferas de governo, porque como elas são autônomas, né, e precisam pactuar as políticas para poder implementá-las, então a gente costuma dizer que elas são esferas de governo no nível municipal, estadual e federal. E a complexidade é que nós descentralizamos muito o sistema. E agora estamos tentando fazer um movimento contrário de reagrupar esse sistema de saúde autônomos que foram se formando em cada município, reagrupar em regiões de saúde. Como hoje o Canadá, por exemplo, é um exemplo de um país que tem regiões de saúde bem estruturadas. E o Brasil está precisando construir esse desenho, só que para nós isso não pode ser feito por decreto. Porque como nós temos instituições, nós temos esferas de governo que são autônomas, independentes, tem que ser feito por meio de pacto. Não pode ser imposição, entende? Então, isso aumenta o grau de dificuldade, porque tudo tem que ser negociado. Instância de governo com instância de governo. Tem que ser pactuado. E, por exemplo, agora, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, o grande trabalho que ela está tendo é de construir essas pactuações entre os municípios, o Estado e o governo federal em cada região de saúde. Por exemplo, aqui no Ceará, nós vamos ter 22 regiões de saúde. Cada uma delas vai ter um contrato organizativo de ação pública para construir o sistema de saúde naquela região. Porque cada região vai ter que ter a resolução dos problemas de saúde, desde o nível mais básico até o nível mais complexo. Então, nós só realmente vamos alcançar a efetivação daqueles princípios quando nós tivermos essas regiões de saúde funcionando efetivamente. Por enquanto, eles são metas, são, vamos dizer assim, parâmetros, né, para que a gente alcance, mas não estão todos realizados em si. A não ser no caso da gestão participativa, que a gente avançou muito, né, em termos da acessibilidade na atenção primária também, mas muito falta ainda a ser feito. O próximo. Bom, eu acho que a Mônica já abordou tudo isso. Eu só queria chamar a atenção para o tamanho do nosso desafio, que é o seguinte: antes de 88, nós tínhamos 70% dos nossos recursos humanos em saúde vinculados às esferas de governo
provincial, no caso estadual, e federal. Essa relação, em 20 anos, em 25 anos, essa relação se inverteu totalmente. Hoje, a maioria, 70% ou mais, né? Não é isso, Mônica? De recursos humanos hoje em saúde são vinculados à esfera municipal, que são esferas de governo menores, e que, por isso, tem menos recursos, proporcionalmente, né? Menos recursos, e tem também, vamos dizer assim, algumas restrições do ponto de vista, inclusive legais, para negociar, por exemplo, salários, para negociar planos de carreiras. Então, é mais complexo para o município, né, realizar esse tipo de ação. Mas não é impossível. É aí que a gente quer chegar. Próximo. Bom, só volta esse slide. Bom, a última coisa, né, é voltar aqui. Um outro desafio que se coloca para a gente é a produção acelerada de novos conhecimentos e tecnologia e a pressão que essa produção acelerada ela faz sobre o sistema de saúde. É uma pressão de consumo. Então, tanto os profissionais de saúde como a própria população, né, ao ser lançada uma tecnologia nova, isso vai pressionando o sistema de saúde a incorporar essa tecnologia. Então, é preciso que a gente construa mecanismos, e aí que eu vejo que as comunidades de prática, mas a comunidade de prática que se alinhe, né, aos princípios, porque essa é uma questão que se coloca também. Acho que comunidade de prática acho que é um conceito bem amplo, realmente. Você pode ter, como o professor Etienne colocou, diversas matizes de comunidade de prática, né? E para nós, assim, é muito claro, a gente se posiciona, quer dizer, a gente tem uma posição. A nossa posição é defender um sistema público de saúde universal. Então, para nós interessa as comunidades de prática que estão alinhadas com esse nosso pensamento, porque a gente acha, né, que esse é um pensamento que propõe a solidariedade social, que propõe o Estado socialista. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza nisso, né, clareza nessa direção. No próximo. Bom, aí é só uma representação de como que o fato do sistema de saúde estar desintegrado da instituição de ensino e deixa o profissional de saúde solto, né? Isso dispersa as iniciativas de educação que a gente tem, tanto no campo da formação mesmo do profissional, como da educação permanente. Próximo. Pode passar aí rápido, porque isso já foi falado. Isso aí também já foi colocado, né? E aí, assim, como é que a gente define o sistema saúde-escola, né? Esta é uma estratégia para a gestão. Nós pensamos que essa estratégia do sistema saúde-escola a gente pensa ela como uma estratégia para a gestão do sistema de saúde, que utiliza a educação permanente, a gestão participativa, a ideia da colaboração interprofissional e interinstitucional, principalmente entre as instituições, entre as redes de atenção à saúde e as instituições de ensino, mas não excluindo outras instituições que, eventualmente, também precisam participar, quando a gente pensa no conceito amplo de saúde. Então, a gente pode também ter a participação de instituições ou organizações que atuem no campo social, no campo até da segurança, nas várias áreas sociais, né? Então, dependendo do tipo de problema que você está abordando, você vai precisar da colaboração de muitas áreas. E aí a gente coloca que esse nosso pensamento, né, da conformação dos sistemas de saúde-escola, ele se referencia na teoria social da aprendizagem, na gestão participativa, na ideia de que a gente precisa trazer os profissionais de saúde e precisa trazer a população para gerir de forma compartilhada o sistema de saúde. Nós sabemos que isso é uma meta difícil de ser alcançada, é uma meta complexa e difícil de ser alcançada, mas não há como você organizar um sistema de saúde a contento se não houver essa participação e essa pactuação. Porque é preciso que se negocie. Por exemplo, o país precisa negociar qual é o padrão de integralidade que ele quer entregar aos seus cidadãos. Qual é o nosso padrão? Nós vamos, toda nova droga que é descoberta para um caso raro, de uma doença rara que é lançada no mundo, nós vamos colocar para o nosso sistema? Então, uma droga dessa pode levar milhões do sistema que poderia estar sendo aplicado num problema de saúde que atinja um número muito maior de pessoas. Então, são questões complexas, inclusive do ponto de vista ético e humano, mas que têm que ser enfrentadas coletivamente, né? A gente tem que dizer qual é o padrão que a gente quer entregar à população de integralidade. Que tipo de serviço o sistema de saúde se compromete a ofertar? A gente diz que é integral, mas qual é esse padrão?
né? Então, é preciso que haja consenso em torno, inclusive todos os sistemas de saúde públicos e universais no mundo, eles estabeleceram esse padrão. Então, o Sistema Nacional de Saúde canadense, eles têm um padrão de oferta de serviços ao cidadão, e de um padrão de serviços, de exames, serviços profissionais que o cidadão pode acessar por meio do sistema público, um padrão de medicamentos também, em que o sistema público apoia, subsidia ou mesmo entrega, o Sistema Nacional de Saúde inglês também, e nós precisamos, então, aliás, a partir daquele decreto que a Mônica citou, né, que é o decreto de lei 7508, o governo, né, já coloca essa perspectiva e já está sendo efetivada de estabelecer um padrão nacional de uma relação de exames e de procedimentos que o sistema vai cobrir e também uma relação de medicamentos. Mas aí eu estava discutindo, inclusive com o professor Etienne, da complexidade que é isso, porque a gente, além dessas 3 esferas de governo, a gente também tem 3 poderes que, no nosso cenário, que é o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E as correlações de força, inclusive ideológicas, elas são variáveis no interior desses poderes, né? Então, por exemplo, você tem gente dentro do poder judiciário que defende o direito individual ou não compreende esse sentido da equidade ou não, ou mesmo, né, talvez não seja isso, também talvez seja a questão do próprio, vamos dizer assim, progresso e amadurecimento institucional, jurídico do nosso país, que não está completo ainda. Né, que a gente está no processo de construir coisas novas e que nem tudo está... Não existe ainda uma sintonia fina. Essa sintonia fina entre as diversas, né, instrumentais de lei, de arranjos, ainda está sendo construída. E exige da sociedade um esforço enorme nesse sentido, né, de conversa, de negociação. Próximo. Então, essa ideia do Sistema Saúde Escola é que a principal ideia disso é da gente transformar a rede de serviços públicos de saúde no Brasil em espaço de educação permanente, com o objetivo de garantir que o trabalho interprofissional e colaborativo entre as equipes de saúde coloquem os usuários, e aí até, eu acho que eu falhei aí ao esquecer de colocar também, e as equipes de ensino, de educação, né? Coloquem os usuários no centro do sistema de cuidados de saúde. Então, que realmente o ensino na saúde, a educação na saúde e o serviço de saúde coloque o usuário no centro. Bom, quais seriam as diretrizes gerais desse sistema saúde-escola? Né? Ter a saúde como qualidade de vida e não apenas como ausência de doença, a formação e o desenvolvimento profissional contextualizados, ter coerência entre o processo de formação e desenvolvimento profissional com os princípios do sistema, a preceptoria em serviço, que a gente acha fundamental, uma das coisas que eu estava colocando, que para nós o processo de educação pelo trabalho ele é fundamental. Eu acho que o professor Etienne, ele citou aqui uma coisa, né? Ele colocou que, historicamente, as instituições de ensino apartaram o processo de educação do processo de trabalho. E, em determinado momento, eles começaram a falar de coisas, se começou a falar de coisa que não tem paralelo lá na prática. E são 2 mundos diferentes, né? E aí o que a gente quer é aproximar, é levar a educação para perto do trabalho, para a realidade do trabalho. Porque é preciso que esse processo de educação e de produção de conhecimento responda realmente a questões que são importantes, que são relevantes para as pessoas que precisam, né? Então, isso é um desafio, mas também é desafiante fazer educação na prática. A gente não vai dizer que não é. É preciso que esse processo de sintonia fina também, entre os processos educativos e o trabalho, precisa ser feito. Também existem, vamos dizer assim, existem contradições, né, nessa prática. Socorrinha, eu, que somos professores, sabemos disso, e os que são profissionais de saúde também sabem das contradições que existem. De você receber estudantes, como é que você organiza um processo de trabalho, recebendo estudantes no seu serviço, como é que o profissional concilia o trabalho e a educação. Então, são desafios. E aí que a gente coloca a perspectiva da gente apostar na formação de professores, de preceptores que estejam no local de trabalho, de formá-los, de dar a eles ferramentas para que eles possam atuar de forma a conciliar esses 2
espaço e também de reconhecer seu trabalho, que formalmente ainda praticamente não é reconhecido no Brasil. Nós temos um enorme programa de residência médica, temos um programa de residência multiprofissional e temos dificuldade de, por exemplo, não temos um programa de bolsas para preceptores institucionalizado. Então, esse é um problema. Para que a gente realmente possa efetivar a educação pelo trabalho, a gente precisa realmente colocar em prática esse financiamento das bolsas para preceptor, né? Então, essa é uma questão importante. E depois a gente também, nessas nossas diretrizes, a gente coloca a aprendizagem baseada na participação, no diálogo e na reflexão sobre os nossos problemas, os problemas que são enfrentados mesmo no contexto de trabalho. Próximo. Bom, aí a gente vai trabalhando, talvez assim, eu sei que os nossos alunos e muitos de nós já sabem desses conceitos, mas só para os nossos convidados entenderem o que é que a gente está conceituando, né? Eu vou falar um pouco. Quando a gente diz saúde e qualidade como qualidade de vida, né, a gente está trabalhando, está alinhado com o que a OMS vem discutindo em determinantes sociais da saúde, né? Que a saúde ela não é só ausência de doença, e ela é determinada pelo conjunto das condições de vida da população, a qualidade da alimentação, do trabalho, da moradia, enfim, o conjunto, a sua situação de vida, é isso que determina a saúde. Por isso, o serviço de saúde, isoladamente, não vai resolver o problema de saúde, né? O serviço de saúde é um dos fatores que pode alterar, que ajuda, que evita, por exemplo, que a população empobreça. Porque uma situação conhecida é, por exemplo, quando o indivíduo tem uma pequena economia e quando precisa de um tratamento de saúde, esses tratamentos são caríssimos, né? Ele gasta toda a sua economia naquele tratamento. E aí isso alimenta o processo de diferenças e produz iniquidade por uma situação de doença, né? E é isso que o sistema de saúde pode evitar, o aumento das diferenças sociais. Bom, pode passar. Bom, a formação e o desenvolvimento profissional contextualizado. Isso tem sido colocado por educadores no mundo todo, inclusive recentemente foi publicado um artigo, acho que foi ano passado, que foi 100 anos do relatório Flex, né, em que se faz uma avaliação do que o relatório Flex colocava para as Américas, né, e uma das questões que ele colocava, um dos resultados, quer dizer, o Flex, né, teve uma preocupação, porque na época em que ele avaliou os processos educativos no Canadá e nos Estados Unidos, havia a ciência era pouco incorporada, a ciência era pouco incorporada nos processos educativos, eles se davam de forma muito empíricas e muito diretamente do formador, do médico, do prático, para o educando, e não havia uma padronização e a preocupação inclusive, eticamente também havia muitos problemas do ponto de vista das relações éticas entre o profissional, entre os colegas profissionais e o profissional e o paciente. E aí o que o Flex, né, defendeu foi que se aumentasse a densidade científica e tecnológica e que os cursos de saúde fossem para o interior das universidades. Mas com esse processo, que ele estava correto em que o ensino na saúde tivesse um caráter mais fortemente mais baseado nas ciências, só que a gente não pode absolutilizar nada, né? E essa foi uma questão aqui, inclusive, que o professor Etienne também retomou quando ele falou que a ciência é importante, que o que se prova na ciência é importante, mas que ela tem que ser mediada pela prática. E que a prática, inclusive, a gente tem hoje, o Canadá tem um avanço nesse sentido, que ele tem um centro de pesquisa sobre serviço de saúde, que ele coloca como um dos elementos, ele coloca as bases, as evidências científicas, mas eles colocam também, para, por exemplo, decidir sobre a incorporação tecnológica, sobre padrões do sistema de saúde, também a experiência dos gestores e a experiência dos clínicos. Então, e também eles levam em conta, inclusive, os pacientes. Então, a gente vê que a ciência ela não pode ser absolutilizada, né? Não pode ser, não pode pairar sobre tudo. É preciso que a gente encontre também, faça um contraponto dessa produção científica que se legitima por aquela série de regras e métodos científicos, também coloque para ela a prova da realidade, da efetividade, de muita coisa que é produzida dentro de laboratório.
E a outra questão que a gente coloca é que então, o que a gente está colocando é o retorno dessa formação profissional, que ela não fique só no laboratório e não fique só na sala de aula, mas que ela vá para o ambulatório, que ela vá lá para a unidade, para o Centro de Saúde da Família, para o hospital comunitário, que vá para o ambulatório especializado, que vá para o SAMU, por exemplo, que é o Serviço de Atenção Móvel de Urgências e Emergências. Então, que ela percorra todo o sistema de saúde e não se isole dentro da universidade. Mas isso é um desafio, tanto para a universidade como para o serviço de saúde. Acolher, Ana Paula que o diga, que é a nossa gestora do Sistema de Saúde Escola de Fortaleza, né? Porque um dos problemas é dimensionar o quanto de estudante o serviço de saúde pode receber, né? O quanto de trabalhadores em formação ele pode receber. Como criar esses espaços, como formar os profissionais para fazer esse tipo de relação. Mas a gente tem tido experiências de sucesso também, né, Ana Paula? E a troca de conhecimento das práticas de saúde, elas definem a construção de novas formas de conhecimento e de novas práticas, que são, em última instância, resultado do esforço coletivo. Então, isso também tem muito a ver com o que foi colocado, né, na teoria das comunidades de prática. O próximo. Outra coisa, a coerência entre os processos de formação e de desenvolvimento profissional de acordo com os princípios do SUS. A gente tem uma posição, isso é claro, né? A gente não fala, a gente se situa. Aí, do ponto de vista científico, a gente se coloca como enquanto pesquisador, eu me coloco assim, numa posição construtivista, no sentido que eu assumo a minha posição. Eu assumo, quer dizer, eu sei que a Socorrinha também, eu sei que a Mônica também, assumo a minha posição. Eu estou falando de quem está falando, de quem está defendendo um sistema de saúde, né, que possibilite a redução das desigualdades sociais. E, por isso, para mim, interessam as comunidades de prática, né, que possam contribuir nesse processo. Né? Próximo. Bom, só volta uma coisa, aí, por favor. É o nosso desafio, né? Porque isso aqui, fazer essa coerência, precisa que a gente planeje, que a gente aprenda a planejar, avaliar e monitorar os processos de formação, o processo de como é que se dá a absorção dos trabalhadores de saúde, dos profissionais dentro do serviço, quanto tempo ele fica em atividade, né? Ou seja, como é que se dá o ciclo de vida útil do profissional, o ciclo de vida do profissional dentro do serviço. Mas também trabalhando na perspectiva humana. A gente não quer trabalhar o profissional de saúde como um objeto. A gente quer que isso seja, que esse processo seja tão bom para a população, mas que também seja em contrapartida, também seja um processo humano para o profissional. Não pode ser um processo que massacre o profissional. Próximo. A questão da preceptoria em serviço, eu acho que a gente já falou, não precisa mais. Né? Mas só assim, colocando que o preceptor, ele é fundamental. Tudo bem que a gente quer que os processos educativos funcionem no serviço, mas sem a presença de alguém que tenha mais experiência e mais conhecimento para mediar esse processo de aprendizado, né, ele não acontece, a gente não pode esperar que ele aconteça espontaneamente.